Queridos irmãos e irmãs, continuamos com a nossa meditação das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Vamos meditar agora a quinta promessa. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Então, nesta promessa, Jesus promete dar a bênção não só a nós, seus filhos, filhas, mas também a tudo aquilo que nós fizermos, a todos os nossos trabalhos, a tudo aquilo que nós nos esforçarmos. Cabe a nós entendermos um pouquinho o que é bênção, porque às vezes nós pedimos as coisas ao Senhor e não temos plena consciência do que realmente estamos pedindo, ou temos uma consciência errada daquilo que realmente é o que nós estamos pedindo. Então, quando nós falamos de bênção, primeira coisa, tomar cuidado, ainda mais quando ligamos a esta promessa de derramar bênção sobre o nosso trabalho, sobre os nossos empreendimentos, tomar muito cuidado para não diminuir a bênção apenas aos aspectos materiais, como se bênção fosse as coisas que Deus nos dá, e somente isso. Ou fazer da bênção apenas aquilo que é uma qualidade, um bem. A bênção é muito mais do que isso e, como veremos, temos que tomar muito cuidado em buscarmos apenas as coisas deste mundo. Então, primeiramente, a primeira vez que nós encontramos essa palavra bênção é logo no início da criação, quando Deus criou todas as coisas em 7 dias. No 7º dia, Deus viu tudo o que tinha feito, viu que era tudo muito bom, e Deus abençoou e santificou a sua criação. Abençoou e santificou o sábado. Então, abençoar. Nós vemos ali Deus que dá a sua palavra, Deus que realmente olha com bondade para as coisas e se alegra com as coisas. Então, a palavra bênção, ela tem já desde o início esta conotação daquilo que nos vem de Deus, e o próprio Deus se alegrando com as coisas, com os seres que Ele fez. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver, Abraão e tantos outros patriarcas, quando Deus aparece a Abraão e diz que vai abençoar Abraão, vai abençoar a sua descendência, vai lhe dar uma terra. Então nós vemos que aqui a bênção de Deus começa a sugerir realmente o necessário para o nosso sustento e também a ajuda naquilo que nos realiza. Então a bênção que Deus promete a dar a Abraão é uma terra para que ele possa morar com a sua família, com seus filhos, com seus descendentes, que Deus promete ser mais numerosos que as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. Então aqui nós começamos a ver, é Deus auxiliando, é Deus sustentando e é Deus socorrendo o ser humano. Isto é a sua bênção, lá quando nós olhamos a vida dos patriarcas. Um pouquinho mais para frente, com a vinda de Moisés, instaura-se também uma coisa nova no meio do povo, que é a lei. Deus deu a lei ao seu povo, e com isso uma nova mentalidade, que para se ter a bênção de Deus é necessário que se cumpra a lei. A lei seria o meio pelo qual a bênção de Deus chega até nós. Então, ser fiel a Deus, obedecer seus mandamentos, é também receber dele toda esta ajuda, toda esta orientação, como nós acabamos de ver. Não é à toa que quando aparecem os profetas, um pouquinho mais à frente, a grande indagação dos profetas, ou a grande denúncia dos profetas, é justamente que o povo está sofrendo, ou seja, caiu no contrário da bênção, na maldição. Lembremos de novo lá a criação. Quando o homem se afasta de Deus, não há bênção, há maldição, a dor do parto, a necessidade de comer o pão com o suor do rosto, a morte. Tudo isso é maldição, não é bênção, não vem de Deus, mas é o estado de quem está longe de Deus. Então os profetas vão dizer, conforme nós não cumprimos com a lei, nós caímos na maldição. Nós nos afastamos da bênção de Deus, nós nos afastamos deste cuidado de Deus
nós nos afastamos desta proteção, deste caminho seguro que Ele nos deu. Aqui cabe nos lembrar e nos proteger contra duas correntes filosóficas, teológicas, bem parecidas. Aquilo que a gente já vê lá no Antigo Testamento e nós chamamos de teologia da retribuição. Tomar cuidado, porque a bênção de Deus não é mera retribuição. Então, se pensava naquela época, e o livro de Jó é o grande exemplo disso. Quando uma pessoa não tem dinheiro, quando uma pessoa não tem filhos, quando uma pessoa não tem terras, quando uma pessoa não tem saúde, se acreditava que essa pessoa era um amaldiçoado. Não tinha o favor de Deus, não tinha as bênçãos de Deus. Só que se acreditava que isso tudo vinha por conta de esta pessoa foi má, então ela recebe maldade da parte de Deus. Essa pessoa fugiu de Deus, então Deus também não quer mais saber dela e por isso tantos problemas na sua vida. E o livro de Jó vem dizer, não, Jó justo e sofre. Então a bênção de Deus não é mera retribuição, ou a maldição ou as coisas ruins da vida não são só castigos. Aí nós entramos naquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, que bem parecido com isso, mas dá um passinho além, numa direção errada do que é a bênção de Deus. A teologia da retribuição, ou melhor, da prosperidade, ela vai dizer o quê? Se eu sou bom, Deus é obrigado a ser bom comigo. Se eu dou um dinheiro a Deus, Deus é obrigado a me devolver o dobro desse dinheiro. Às vezes a gente escuta isso em alguns discursos, não só dos nossos irmãos protestantes, mas às vezes até nós católicos corremos o sério risco de cairmos nessa linha de pensamento. E qual o problema? Como entender a cruz, como entender o mistério do sofrimento, como entender os reveses da vida, se nós, afinal de contas, vamos até Deus como se estivéssemos comprando mercadoria. Eu rezo tanto, então Deus tem que me dar a graça. Eu prometo uma coisa, Deus tem que me socorrer. Eu pago o meu dízimo, Deus tem que me devolver e devolver com juros e correção. Temos que tomar muito cuidado, porque a bênção de Deus, se entendida apenas nos aspectos materiais desta vida, nós não vamos entender a profundidade do que realmente é esta ação de Deus em nosso favor. Para ajudar, temos aqui uma frase tirada do Catecismo da Igreja, Abençoar é uma ação divina, e da qual o Pai é sua fonte. Sua bênção é ao mesmo tempo palavra e dom. Aplicado ao homem, esse termo significará a adoração e a entrega ao seu Criador, na ação de graças. Então aqui nós temos um duplo movimento do que é a bênção. A bênção desce de Deus a nós, por meio da sua palavra, que não é só palavra, nos diz o catecismo, Deus fala e Deus dá. A palavra de Deus é criadora. Quando Ele profere a palavra, Ele faz acontecer. Então quando Deus diz ao nosso respeito que aconteça coisas boas, que realmente sejamos protegidos, que a paz habite em nós, isto nos é dado. Porque a sua palavra é também dom. E aí vem o outro lado da bênção, que é quando ela sobe aos céus, a partir de nós. Como diz o catecismo, quando se refere ao homem, a ação de bendizer. Ela é adoração, ela é reconhecimento, ela é ação de graças ao Senhor. Então, quando nós entendemos que Deus vem em nosso socorro e que nós temos que, sentindo-nos abençoados, sentindo-nos socorridos, sentindo-nos protegidos, sentindo que realmente Deus nos socorre, nós temos que transformar tudo isso, diferente da teologia da prosperidade, como se fosse uma obrigação de Deus ser bom para comigo, mas num reconhecimento desta bondade sem mérito nosso. Nós temos que nos abrir a Deus e Ele sempre vai nos socorrer. Deus não abençoa quem não o busca? Deus não abençoa um pecador? Claro que abençoa. O simples fato dele sustentar a nossa vida, o simples fato de estarmos vivendo, o fato de termos chuva, o fato de termos sol, como diz Jesus,
Imitem vosso Pai, que é misericordioso, faz chover sobre bons e maus. É bênção, é dádiva, é dom de Deus, que vem em auxílio das necessidades humanas. Agora, uma pessoa longe de Deus, ela simplesmente, existe, já é bênção de Deus, e Deus continua chamando-a. Deus está sempre buscando. Mas quem não se abre à graça ou acha que, outro grande risco de confiarmos apenas nas nossas capacidades, esquecermos que tudo é dom de Deus, a gente fica e se fecha, se fecha muito a outras tantas bênçãos de Deus, que no fundo a bênção só serve para uma coisa, para a nossa salvação. Então, quando nós ouvimos a promessa, abençoarei, derramarei as bênçãos sobre os seus trabalhos, sobre os seus empreendimentos, tudo aquilo que nós fazemos deve se voltar para o Senhor e Ele abençoará. Toda a nossa vida deve ter uma única razão, buscar a Deus em tudo. No trabalho, nos esforços que nós dedicamos. E aí tantas bênçãos nos serão dadas para que nós possamos cada vez mais crescer, sermos felizes, termos o necessário. Agora, se a gente se fecha tudo isso, nós não vemos, não agradecemos, não há esse retorno a Deus e vivemos ali, muitas vezes, buscando a Deus, mas não nos abrindo à sua graça, à sua bênção. É necessário que nós, irmãos e irmãs, entendamos isso e recorramos sempre ao Senhor. Ele sempre nos quer dar a bênção. Nós vemos tanto nos Salmos, esta busca, esse desejo, esse implorar a Deus que Ele venha em socorro daqueles que o buscam, mas que nós aprendamos que esse socorro é para a nossa salvação e não para realizarmos simplesmente desejos de coisas ou de termos algo aqui nesta vida. Deus nos dá o necessário, não sejamos mesquinhos, que nós saibamos realmente buscar de todo o coração e nos abrirmos cada vez mais esta bênção que o coração de Jesus promete derramar sobre todos nós, sobre todos os nossos empreendimentos, sobre toda a nossa vida.